Ele a viu pela primeira vez no meio do cafezal, com os cabelos castanho claros soltos ao vento e as mãos rápidas colhendo os grãos maduros. Era meio da tarde, o sol forte batendo nas costas de todos os trabalhadores, mas Maria se movia diferente dos outros. Havia algo nela que chamava a atenção, não pela beleza, mas pela força silenciosa, pela forma como trabalhava, como se cada grão de café importasse de verdade. Lúcio parou ali na beira da plantação, observando aquela mulher que ninguém conhecia direito, que chegava com as colheitas e ia embora quando terminava, sem deixar rastro. Ele não sabia ainda, mas aquela colhedora rejeitada pela própria sorte, que nunca teve família nem nome de verdade, estava prestes a mudar tudo na vida dele, porque às vezes Deus coloca no nosso caminho exatamente quem precisa ser visto, e quando a gente realmente vê alguém, as duas vidas se transformam. Se você acredita que ninguém deveria ser julgado por aquilo que não escolheu, que o valor de uma pessoa está no que ela faz e não no que ela parece, se inscreve aqui no canal. Essa história vai mostrar que, às vezes, as maiores cicatrizes são as que ninguém vê, mas o amor verdadeiro enxerga através de todas elas. No fim do século XIX, em regiões isoladas do Brasil, histórias como essa eram comuns. As fazendas de café se espalhavam pelos morros como um mar verde que não tinha fim, e o trabalho na colheita era duro, quebrava o corpo de qualquer um. Os trabalhadores iam e vinham conforme a safra, gente sem raiz, sem pouso certo, que dormia em galpões apertados e recebia o pagamento em moedas contadas. Era a vida de cigano, de quem não pertencia a lugar nenhum, de quem acordava sem saber se ia ter trabalho amanhã. E entre todos esses trabalhadores que a vida tinha jogado de um lado para o outro, Maria era a mais sozinha de todos. Ela tinha 26 anos e carregava nos ombros uma vida inteira de rejeição que começou no dia em que nasceu. Maria foi encontrada numa manhã fria de junho, embrulhada em trapos na porta da igreja do Senhor do Bonfim, numa vila pequena no interior. Chorava com força, os pulmões pedindo atenção, mas não havia bilhete, não havia explicação, não havia nada que dissesse quem era, de onde veio, por que tinha sido deixada ali. O padre chamou as freiras do convento, e elas pegaram aquela criança sem nome, batizaram ela de Maria, porque era o nome mais comum que existia, e criaram ela junto com outras órfãs que a vida tinha esquecido. Maria cresceu entre paredes frias de pedra, acordando com o sino que tocava antes do sol nascer, rezando em latim sem entender direito o que falava, aprendendo a cozinhar, a lavar, a limpar, a obedecer sem questionar. As freiras não eram cruéis, mas também não eram carinhosas, porque carinho criava apego, e apego doía quando a menina crescia e tinha que sair. Ela aprendeu desde cedo que não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém que olhasse para ela e visse filha. Era só mais uma boca para alimentar, mais uma alma para salvar, mais uma obrigação que o convento carregava em nome de Deus. Quando fez 14 anos, a Madre Superiora chamou Maria numa tarde de domingo e disse que era hora dela seguir o próprio caminho. O convento não podia mais sustentá-la. Tinha outras meninas chegando. O espaço era pouco, a comida era pouca. Ela precisava trabalhar e se virar sozinha agora. Mas antes de mandar ela embora, a madre fez algo que Maria só entendeu mais tarde como maldição disfarçada de proteção. Pegou uma agulha fina, molhou na tinta preta e marcou o pulso esquerdo dela com uma cruz pequena, do tamanho de uma moeda. Disse que era para identificação, caso Maria se perdesse, caso algo acontecesse, para que sempre soubessem que ela tinha sido criada pela igreja. Maria saiu do convento com a roupa do corpo, 3 moedas de cobre que a madre deu como despedida e aquela cruz marcada no pulso que ela ainda não sabia que ia definir o resto da vida dela.
Tentou arrumar trabalho como empregada doméstica nas casas da vila, batendo de porta em porta, oferecendo serviço, dizendo que sabia cozinhar, lavar, passar, que trabalhava duro e não reclamava. As primeiras casas nem abriram a porta direito. As seguintes abriram, olharam para ela com desconfiança, perguntaram de onde vinha, quem eram os pais, onde morava. Maria respondia a verdade, que tinha sido criada no convento, que não conhecia a família, que estava procurando trabalho honesto. E foi então que a primeira patroa viu a marca no pulso dela. A mulher segurou o braço de Maria com força, examinou a cruz tatuada e o rosto fechou completamente. Disse que não queria gente marcada trabalhando na casa dela, que moça com tatuagem tinha passado duvidoso, que podia ser fugitiva, podia ser criminosa, podia trazer problema. Maria tentou explicar que as freiras é que tinham feito aquilo, que era só identificação, mas a porta já estava se fechando na cara dela. E assim foi se repetindo, casa após casa, vila após vila. A marca que deveria proteger virou a corrente que prendia ela no fundo da sociedade, onde só restava o trabalho que ninguém mais queria fazer. Foi assim que Maria chegou nas lavouras de café. O trabalho era brutal. Acordar quando ainda estava escuro, caminhar até as plantações com o orvalho molhando os pés descalços, passar o dia inteiro debaixo do sol que queimava a pele e ressecava a boca, colhendo grão por grão, enchendo os cestos de palha que pesavam tanto que doíam as costas só de levantar. As mãos ficavam manchadas do suco dos frutos. Os dedos sangravam quando a unha arrancava tentando puxar os grãos mais teimosos. E no fim do dia, o corpo doía inteiro, cada músculo gritando por descanso. Mas Maria nunca reclamou, nunca pediu menos trabalho, nunca chorou na frente de ninguém. Ela aprendeu rápido que na lavoura ninguém se importava com o passado de ninguém. Os outros colhedores eram gente como ela, sem pouso, sem família, sem história que valesse contar. Trabalhavam calados, comiam o que davam, dormiam amontoados nos galpões de madeira que as fazendas ofereciam, e quando a colheita acabava, pegavam o pagamento e seguiam para a próxima safra. Não havia amizade de verdade ali. Não havia proximidade, apenas a solidariedade silenciosa de quem dividia o mesmo sofrimento. Maria se acostumou com essa vida. Passou a colher café em fazendas diferentes a cada estação, conhecendo lugares, mas nunca ficando em nenhum, vendo gente, mas nunca se ligando a ninguém. Aos poucos, ela foi ficando conhecida entre os capatazes como a melhor colhedora que existia. Suas mãos eram rápidas e precisas, nunca pegava fruto verde, nunca misturava grão ruim com grão bom, trabalhava o dia inteiro no mesmo ritmo forte sem desacelerar. Quando chegava numa fazenda nova, os outros trabalhadores já sabiam quem ela era. Aquela moça calada, de olhos escuros, que colhia mais que qualquer homem, que nunca arrumava confusão, que guardava a dor só para ela. Maria tinha 26 anos, mas parecia mais velha, o rosto marcado pelo sol, as mãos calejadas e manchadas, o corpo magro e forte ao mesmo tempo, daquele jeito que só quem trabalha até o limite fica. Foi no começo de novembro, quando a safra mais importante do ano estava começando, que Maria chegou na fazenda Santa Rita. Era uma das maiores propriedades da região, com plantações que subiam pelos morros em fileiras organizadas, uma casa grande no topo e galpões para os trabalhadores nos fundos. O dono era Lúcio Tavares, homem de 38 anos, viúvo, conhecido por pagar em dia e tratar os colhedores com mais respeito que a maioria dos fazendeiros. Maria não esperava nada diferente ali. Era só mais uma fazenda, mais uma colheita, mais alguns meses de trabalho duro antes de seguir adiante. Ela se apresentou ao capataz, um homem gordo e suado chamado Geraldo, que olhou para ela com aquele olhar que todos os homens davam para mulheres sozinhas, cheio de malícia e desrespeito.
Geraldo mandou Maria para o galpão das mulheres, explicou que o trabalho começava antes do sol nascer, que o pagamento era por cesto cheio, que quem não produzisse era mandado embora sem receber nada. Maria acenou, pegou o cantinho que sobrara no galpão, deitou no chão de terra batida com a trouxa de roupa como travesseiro e tentou dormir ouvindo os roncos e tosses dos outros trabalhadores. No dia seguinte, começou a colheita como sempre fazia, se perdendo no trabalho, deixando a mente vagar enquanto as mãos faziam o serviço automático de arrancar os grãos maduros e jogar no cesto. Foi no terceiro dia de trabalho que Lúcio a viu pela primeira vez de verdade. Ele tinha o costume de caminhar pelas plantações toda a tarde, verificando o andamento da colheita, observando se os trabalhadores estavam fazendo o serviço direito, se o capataz estava cumprindo o que prometia. Lúcio não era como os outros fazendeiros que ficavam sentados na varanda tomando café, enquanto outros suavam no sol. Ele gostava de ver as coisas de perto, de entender o que acontecia na terra dele, de saber quem eram as pessoas que trabalhavam para ele. Foi caminhando entre as fileiras de café que ele parou, observando uma mulher que trabalhava com uma concentração diferente de todos os outros. Maria estava de costas para ele, os cabelos castanho claros amarrados frouxos na nuca, a blusa simples grudada nas costas de tanto suor, as mãos se movendo rápidas entre os galhos. Mas não era a velocidade que chamava a atenção de Lúcio. Era o jeito cuidadoso, quase delicado, como ela separava os grãos. Enquanto os outros colhedores arrancavam tudo de uma vez, misturando o maduro com o verde, Maria escolhia cada grão, pegava só os que estavam no ponto certo e colocava no cesto com cuidado para não amassar. Era como se ela se importasse de verdade com aquilo, como se cada fruto tivesse valor, como se o trabalho dela significasse algo além de ganhar o pagamento no fim do dia. Lúcio ficou ali parado, observando em silêncio, e sentiu algo estranho apertar no peito, uma sensação que não sentia fazia tempo. A sensação de reconhecer em outra pessoa algo que ele mesmo tinha perdido. Fazia 5 anos que a esposa de Lúcio, Helena, tinha morrido no parto do segundo filho. A gravidez foi difícil desde o começo. Ela passava mal todo dia, o corpo fraco, mas mesmo assim queria tentar dar um irmão para o menino que já tinham. Quando o trabalho de parto começou, durou quase 2 dias. A parteira fez tudo o que podia, mas o bebê estava atravessado, não conseguia sair, e Helena sangrava demais. No final, os 2 morreram, a esposa que Lúcio amava e o filho que nunca chegou a respirar. Lúcio enterrou os 2 juntos no cemitério da fazenda, Helena com o bebê nos braços, e uma parte dele morreu junto. Os anos seguintes foram de sobrevivência mecânica. Lúcio trabalhava de sol a sol, para não pensar, para não sentir, para não lembrar. Criou o filho que tinha, um menino de 3 anos na época, mas criou com distância, com medo de se apegar demais e perder de novo. A fazenda prosperou porque ele colocava tudo nela, toda a energia, toda a atenção, todo o tempo que tinha. Ficou conhecido na região como homem justo, que pagava bem, que cumpria a palavra, mas também ficou conhecido como homem fechado, solitário, que não se envolvia com ninguém, que mantinha distância de tudo e todos. E foi assim que ele viveu, até aquele momento, até ver aquela mulher trabalhando no cafezal com um cuidado que parecia impossível depois de tudo que a vida fazia com gente como ela. Lúcio seguiu caminhando, mas não conseguiu tirar a imagem da cabeça. Perguntou ao capataz Geraldo quem era aquela colhedora, a dos cabelos castanho claros, que trabalhava na fileira do meio. Geraldo cuspiu no chão e disse que era Maria, a melhor colhedora que ele já tinha visto, mas também a mais estranha, porque não conversava com ninguém, não participava das rodas de conversa à noite, ficava sempre sozinha. Lúcio acenou e foi embora, mas a pergunta ficou martelando na cabeça dele. O que tinha acontecido na vida daquela mulher para ela se fechar assim?
O que ela carregava que a fazia trabalhar como se o mundo dependesse disso? E por quê? Pela primeira vez em 5 anos, ele estava sentindo curiosidade de verdade por outra pessoa. Os dias seguintes transcorreram numa rotina que Maria conhecia de cor. Acordar quando o céu ainda estava escuro, se lavar rapidamente no tanque de água fria que ficava atrás do galpão, amarrar os cabelos castanho claros com qualquer pano que tivesse e seguir para o cafezal antes que o sol aparecesse completamente. O trabalho começava sempre igual. As mãos ainda duras do frio da madrugada, se movendo devagar no começo. Depois, ganhando velocidade conforme o corpo esquentava e os músculos acordavam. Maria trabalhava em silêncio, sempre na mesma fileira, sempre no mesmo ritmo constante, parando apenas para esvaziar o cesto cheio e pegar água quando a sede apertava demais. Ela não conversava com os outros colhedores, não participava das brincadeiras que eles faziam para tornar o dia menos pesado, não ria das piadas que os homens contavam. Apenas colhia, despejava e recomeçava. Mas algo tinha mudado desde aquela tarde em que Lúcio tinha parado para observá-la. Maria sentia os olhos dele sobre ela com mais frequência agora, não de forma invasiva ou desrespeitosa, mas de um jeito que a deixava inquieta, consciente de cada movimento que fazia. Ele aparecia no cafezal quase todo dia, caminhando entre as fileiras, conversando com os trabalhadores, verificando a qualidade dos grãos colhidos. E sempre, ele passava perto dela, às vezes parando por alguns segundos, às vezes apenas diminuindo o passo enquanto olhava o trabalho dela. Maria tentava ignorar, tentava fingir que não percebia, mas o coração acelerava cada vez que ouvia os passos dele se aproximando. Não entendia por que aquilo a afetava tanto, porque a presença daquele homem fazia algo estranho dentro do peito dela. Foi numa manhã de quinta-feira, quando o orvalho ainda molhava as folhas dos pés de café, que aconteceu o primeiro confronto real. Maria estava trabalhando na fileira mais alta do morro, onde os frutos eram mais abundantes, mas também mais difíceis de alcançar, quando ouviu vozes alteradas vindo de baixo. Reconheceu a voz grave do capataz Geraldo, gritando com alguém, xingando, ameaçando. Maria parou o trabalho por um instante, observando de longe a cena que se desenrolava. Geraldo estava empurrando um menino magro, não devia ter mais que 15 anos, um dos trabalhadores mais novos da fazenda. O garoto tinha derrubado um cesto cheio de café, os grãos vermelhos espalhados na terra vermelha. E Geraldo estava fora de si, dizendo que ia descontar aquilo do pagamento, que menino inútil não servia para trabalho de homem, que ele ia apanhar para aprender a ter mais cuidado. Maria viu o menino encolhido, os olhos cheios de lágrimas que ele tentava segurar, as mãos tremendo enquanto tentava juntar os grãos do chão. Algo dentro dela se partiu naquele momento, porque ela conhecia aquele medo, conhecia aquela humilhação de ser tratada como se não valesse nada, como se um erro pequeno definisse o valor inteiro de uma pessoa. Antes que pudesse pensar direito no que estava fazendo, Maria largou o próprio cesto e desceu o morro correndo, os pés descalços escorregando na terra úmida. Chegou perto do capataz e disse com voz firme que surpreendeu até ela mesma, que o menino era novo, que estava aprendendo ainda, que todo mundo errava no começo, que não era justo castigá-lo daquele jeito. Geraldo virou para ela com o rosto vermelho de raiva, os olhos pequenos brilhando com ódio puro. Ele deu um passo na direção dela, o dedo grosso apontado no rosto de Maria, e disse que ela precisava cuidar do próprio trabalho e não se meter onde não era chamada. Disse que mulher que não sabia o lugar dela acabava sem trabalho, sem pagamento, sem nada. Maria segurou o olhar dele, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, mas não recuou, não baixou a cabeça, não pediu desculpas. Ficou ali parada, de pé, enfrentando aquele homem que tinha poder de mandar ela embora com uma palavra, mas que não ia ver ela se curvar só porque ele gritou. O silêncio que se formou foi pesado como chumbo. Os outros trabalhadores tinham parado de colher.
todos observando a cena, esperando para ver o que ia acontecer. Se o capataz ia bater na mulher, se ia expulsar ela na hora, se ia fazer pior. Foi quando Lúcio apareceu. Ele vinha subindo o morro, tinha ouvido os gritos de longe e chegou no momento exato em que a situação estava prestes a explodir. Perguntou o que estava acontecendo, a voz calma, mas firme, daquele jeito que homens acostumados a mandar usam quando querem respostas verdadeiras. Geraldo mudou completamente a postura, a raiva sumindo do rosto como mágica, substituída por um respeito falso e exagerado. Explicou que o menino tinha derrubado um cesto, que ia ter prejuízo, que a acolhedora tinha se metido na conversa sem ninguém pedir opinião. Lúcio olhou para o menino ainda no chão, juntando grãos, olhou para Maria com aqueles olhos que pareciam ver mais do que deviam, e então olhou de volta para o capataz. Disse que acidente acontecia, que descontar do pagamento de um menino que ganhava pouco já era crueldade, e que trabalhador que defendia outro trabalhador mostrava caráter, não desrespeito. Disse que Geraldo ia repor o cesto do próprio bolso, já que era ele quem botava menino novo para trabalhar sem supervisão adequada e que se visse qualquer trabalhador sendo maltratado de novo, ia trocar de capataz antes do fim da semana. O silêncio que veio depois foi diferente do anterior. Era silêncio de choque, de surpresa, porque ninguém esperava que o dono da fazenda ficasse do lado de uma colhedora contra o capataz de confiança. Geraldo ficou branco, depois vermelho de novo, mas dessa vez de vergonha misturada com ódio contido. Acenou com a cabeça, murmurou o que ia fazer como o patrão mandava e saiu dali pisando duro, os punhos fechados. Maria ficou parada, sem saber o que fazer ou dizer. Lúcio se virou para ela, e pela primeira vez seus olhos se encontraram de verdade, sem nenhuma barreira, sem nenhuma distância. Ele agradeceu a ela por ter tido coragem de fazer o certo. Disse que gente como ela fazia falta num mundo cheio de gente que fingia não ver quando algo errado acontecia. Maria sentiu algo estranho subir pela garganta, um nó que apertava e soltava ao mesmo tempo, uma vontade de chorar que não fazia sentido nenhum. Ninguém nunca tinha agradecido a ela por existir, por fazer alguma coisa, por importar. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar, e voltou para o trabalho com as pernas tremendo, o coração disparado, a mente confusa com tudo que tinha acabado de acontecer. A partir daquele dia, tudo ficou mais complicado. Geraldo passou a observar Maria com ódio mal disfarçado, procurando qualquer erro, qualquer motivo para pegá-la em falta. Ele verificava os cestos dela com atenção exagerada, procurando grãos verdes misturados, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Dava a ela sempre as piores fileiras, as mais longes, as mais difíceis de colher. Atrasava o pagamento dela, dizendo que tinha que conferir de novo a contagem. Espalhava para os outros trabalhadores que ela era arrogante, que tinha se achado importante porque o patrão tinha defendido ela uma vez, que mulher sozinha que chamava a atenção do dono da fazenda estava procurando coisa que não era trabalho honesto. Maria ouvia tudo em silêncio, não respondia, não se defendia, apenas trabalhava mais, produzia mais, provava com a ação que as palavras dele eram mentiras vazias. Mas o veneno espalhado por Geraldo começou a funcionar. Alguns trabalhadores passaram a olhar para Maria com desconfiança, outros com malícia, outros com inveja por ela ter a proteção do patrão. As mulheres que dividiam o galpão com ela começaram a sussurrar quando ela passava, a fazer comentários em voz baixa sobre como ela estava se aproveitando da situação, sobre como tinha seduzido o dono da fazenda com jeito manhoso, sobre como mulher marcada sempre tinha esse tipo de estratégia para sobreviver. Maria tentava não ligar. Tentava se convencer de que já estava acostumada com julgamentos, com fofocas, com gente inventando histórias sobre a vida dela. Mas doía.
Doía sempre, porque mesmo depois de anos aprendendo a ter a pele grossa, a rejeição ainda machucava como se fosse a primeira vez. Foi numa tarde de domingo, dia em que não havia trabalho e os colhedores descansavam, que Maria fez algo que não fazia havia muito tempo. Caminhou até o rio que cortava a propriedade, longe do galpão, longe dos outros trabalhadores, longe de tudo. Sentou na margem, tirou os pés na água fria e permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Chorou tudo que tinha segurado durante semanas, tudo que carregava desde sempre, a solidão, o cansaço, a falta de lugar no mundo, a sensação constante de não ser boa o suficiente para nada nem ninguém. Chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo ficar exausto, até sobrar apenas um vazio fundo que era ao mesmo tempo doloroso e aliviante. Quando levantou o rosto, enxugando as bochechas com as costas da mão, viu Lúcio parado a alguns metros de distância, observando ela com uma expressão que Maria não conseguiu decifrar. Ele tinha vindo caminhar pela propriedade, algo que fazia todo domingo para pensar, para ter paz, e tinha encontrado ela ali, chorando sozinha. Lúcio não disse nada no começo, apenas se aproximou devagar, como se estivesse perto de um animal assustado que podia fugir a qualquer momento. Sentou na grama ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e ficou em silêncio, olhando o rio correr. Maria enrijeceu, envergonhada de ter sido vista naquele momento de fraqueza, querendo sumir, querendo inventar alguma desculpa. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Lúcio disse com voz baixa e cansada que ele entendia. Disse que sabia o que era carregar um peso que ninguém via, o que era ser julgado por coisas que não escolheu, o que era acordar todo dia e fingir que estava tudo bem quando por dentro estava tudo desmoronando. Maria olhou para ele surpresa, porque aquele homem era dono de terras, tinha dinheiro, tinha respeito, tinha tudo que ela nunca teve. Como ele podia entender o que ela sentia? Mas então Lúcio esticou as mãos na frente dele e Maria viu as cicatrizes, marcas antigas, queimaduras que tinham deformado parte dos dedos e dos pulsos, a pele repuxada e esbranquiçada. Ele explicou sem olhar para ela, a voz carregada de uma dor antiga que nunca tinha sarado completamente. Disse que 5 anos atrás tinha havido um incêndio na casa, que a esposa e o bebê que ela carregava tinham ficado presos no quarto, que ele tinha tentado entrar para salvá-los, que tinha queimado as mãos tentando derrubar a porta, mas não tinha conseguido a tempo. Disse que tinha perdido tudo o que amava naquele dia e que junto tinha perdido um pedaço de si mesmo. Disse que depois do enterro, a vila inteira tinha começado a falar. Diziam que ele tinha sido descuidado, que devia ter prevenido o incêndio, que era culpa dele por não ter mais cuidado com as lamparinas, que um homem de verdade teria salvado a família. Diziam que as cicatrizes nas mãos eram marca da própria incompetência, castigo de Deus por algum pecado escondido. Lúcio passou anos ouvindo esses sussurros, vendo os olhares de pena misturados com julgamento, sentindo o peso da culpa que os outros colocavam em cima dele. Foi então que ele entendeu algo que mudou tudo. Entendeu que as pessoas precisavam julgar, precisavam criar histórias, precisavam colocar a culpa em alguém, porque isso fazia elas se sentirem melhores, mais seguras, mais no controle. E entendeu que ele não podia viver pelo julgamento dos outros, ou ia morrer por dentro bem antes do corpo parar de funcionar. Maria ouviu tudo em silêncio, o coração apertado de uma forma diferente agora, não de dor própria, mas de compaixão por aquele homem que ela tinha achado que tinha tudo, mas que na verdade carregava uma cruz tão pesada quanto a dela. Lúcio olhou para ela e disse que tinha visto nas mãos dela, no jeito que ela trabalhava, na forma como tinha defendido o menino, a mesma força que ele tinha precisado encontrar para continuar.
Disse que gente que sobrevive ao pior tipo de dor sempre reconhecia outra pessoa que tinha sobrevivido também, porque havia algo nos olhos, algo na postura, algo na alma que marcava para sempre. Disse que ele sabia que ela tinha história que doía, que tinha carregado sozinha o peso que deveria ter sido dividido, e disse que se ela quisesse, se precisasse, ele podia ser alguém que ouvia, que via, que entendia. Maria sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de solidão, mas de alívio impossível, de conexão inesperada, de ser vista de verdade pela primeira vez na vida. Ela mostrou o pulso esquerdo, a pequena cruz marcada ali, e contou pela primeira vez a história completa. Contou sobre ter sido deixada na igreja, sobre as freiras, sobre a marca que deveria proteger, mas que virou corrente, sobre as portas fechadas, sobre o trabalho brutal, sobre os anos de solidão absoluta. Falou sem parar, como se uma represa tivesse se rompido, deixando sair tudo que tinha guardado durante 26 anos. E Lúcio ouviu cada palavra, sem interromper, sem julgar, sem oferecer soluções vazias ou conforto falso. Apenas ouviu, presente, atento, validando com a presença dele a dor que ela carregava. Quando Maria terminou de falar, quando não havia mais palavras, quando o silêncio voltou, mas dessa vez era silêncio confortável, compartilhado, Lúcio disse algo que ela nunca ia esquecer. Disse que a marca no pulso dela não era vergonha, era sobrevivência. Disse que cada cicatriz que a gente carregava, visível ou invisível, era prova de que tinha sido forte o suficiente para não desistir, para continuar, para acordar no dia seguinte, mesmo quando tudo dizia para parar. Disse que ele via valor nela, não apesar da história dela, mas por causa dela, porque qualquer pessoa que passava pelo que ela passou e ainda assim tinha bondade no coração, ainda defendia quem era mais fraco, ainda trabalhava com dignidade, era pessoa rara, especial, que merecia ser reconhecida. Maria não soube o que responder, porque nunca tinha ouvido palavras assim direcionadas a ela, nunca tinha sentido que alguém realmente a via como pessoa completa, com valor próprio, digna de respeito. Eles ficaram ali, sentados até o sol começar a descer, conversando sobre coisas pequenas agora, sobre o rio, sobre o céu, sobre como a natureza continuava bonita, mesmo quando tudo na vida humana era complicado. Quando se levantaram para voltar, algo tinha mudado entre eles. Havia uma ponte construída, frágil ainda, mas real. Lúcio caminhou com ela até perto do galpão, e antes de se despedir, disse que ela sempre podia procurá-lo se precisasse de alguma coisa, se Geraldo causasse problema, se alguém a incomodasse, se apenas precisasse conversar. Maria agradeceu com um aceno, porque a voz tinha falhado de novo, e entrou no galpão, sentindo algo novo crescendo dentro do peito, algo perigoso e precioso ao mesmo tempo. Esperança. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas profunda na vida de Maria. Ela continuava acordando antes do sol, continuava trabalhando até o corpo doer, continuava dormindo no galpão apertado com os outros colhedores. Mas agora havia algo diferente. Uma pequena luz acesa dentro do peito que não apagava nem nos momentos mais difíceis. Lúcio passou a aparecer no cafezal com mais frequência, sempre com algum motivo oficial, verificando a qualidade da colheita, conversando com os trabalhadores, resolvendo problemas. Mas Maria sabia, e ele sabia, que havia outro motivo por trás dessas visitas constantes. Os olhos deles se encontravam com mais frequência agora, trocavam acenos discretos, e às vezes, quando ninguém estava olhando, Lúcio parava perto dela por alguns segundos a mais que o necessário, perguntando se estava tudo bem, se precisava de algo, se Geraldo estava deixando ela em paz. O capataz, por sua vez, tinha se tornado cada vez mais perigoso na sua raiva silenciosa.
Geraldo era esperto demais para desafiar o patrão abertamente de novo, mas encontrava formas pequenas e cruéis de tornar a vida de Maria mais difícil. Mandava ela para as fileiras mais distantes, onde o sol batia mais forte e não havia sombra nenhuma. Atrasava a entrega de água para o lado do cafezal onde ela trabalhava. Distribuía ferramentas velhas e quebradas para ela, guardando as boas para os outros. E, principalmente, continuava espalhando veneno entre os trabalhadores, criando um ambiente de hostilidade ao redor dela. Dizia que Maria achava que era melhor que todo mundo só porque o patrão tinha um fraco por ela, que mulher esperta sempre sabia como manipular homem solitário, que era questão de tempo até ela conseguir o que queria e abandonar o resto deles. As outras mulheres do galpão tinham começado a tratar Maria com frieza aberta. Não falavam mais com ela, não guardavam lugar no banco na hora das refeições, viravam as costas quando ela chegava perto. Havia uma em particular, Josefa, uma mulher de 40 anos que trabalhava em colheitas havia mais de 20, que tinha se tornado a líder não oficial desse movimento de rejeição. Josefa era dura, com o rosto marcado pelo sol e mãos cheias de calos, e tinha orgulho de nunca ter precisado de favor de ninguém. Ela via Maria como tudo que desprezava, uma mulher mais jovem usando artifícios femininos para conseguir vantagens, desvalorizando o trabalho honesto de quem realmente suava sem esperar nada em troca. Josefa fazia questão de falar alto o suficiente para Maria ouvir, comentando sobre mulheres que se vendiam barato, que esqueciam a dignidade em troca de proteção de homem rico. Maria aguentava tudo em silêncio, porque tinha aprendido que responder só piorava as coisas, que se defender apenas confirmava a culpa aos olhos de quem já tinha decidido julgar. Mas por dentro estava cansando, o peso da rejeição começando a esmagar ela de novo. Aquela sensação antiga e conhecida de não pertencer a lugar nenhum, de ser problema onde quer que fosse. Ela pensava cada vez mais em juntar o pagamento da colheita e ir embora antes do fim da safra, desaparecer como sempre fazia, começar de novo em outra fazenda onde ninguém soubesse dela. Seria mais fácil assim, mais seguro, menos doloroso no longo prazo. Mas toda vez que decidia ir embora, pensava em Lúcio, na conversa no Rio, na forma como ele tinha olhado para ela e visto pessoa de verdade, e a coragem de partir desaparecia. Foi numa manhã de terça-feira, quando a colheita estava no auge e todo mundo trabalhava no limite da exaustão, que aconteceu o incidente que mudou tudo. Maria estava na fileira do meio, trabalhando no seu ritmo constante, quando ouviu um grito vindo de baixo. Era voz de mulher, aguda e desesperada, pedindo ajuda. Maria largou o cesto na hora e correu na direção do som, o coração disparado, os pés escorregando na terra seca. Encontrou uma cena que fez o sangue gelar nas veias. Uma das trabalhadoras, uma menina de não mais que 16 anos, chamada Teresa, estava caída no chão, o corpo se contorcendo em convulsões, espuma saindo da boca, os olhos revirados mostrando só o branco. Outras mulheres estavam ao redor, paralisadas de medo, sem saber o que fazer, apenas gritando por ajuda. Maria se ajoelhou ao lado da menina sem pensar, o instinto tomando conta. Havia aprendido algumas coisas com as freiras no convento, cuidados básicos com doentes, e sabia que precisava impedir Teresa de engolir a língua e se sufocar. Virou a menina de lado com cuidado, segurou a cabeça dela firme mas delicada, limpou a espuma da boca com a barra da própria saia, pediu para alguém buscar água, para outra pessoa ir chamar o patrão, para as outras se afastarem e darem espaço para a menina respirar. As mulheres obedeceram, assustadas demais para questionar. Maria ficou ali, segurando Teresa, falando baixinho com ela mesmo, sabendo que a menina não estava consciente para ouvir, dizendo que ia ficar tudo bem, que ela estava ali, que não ia deixar nada de ruim acontecer.
As convulsões foram diminuindo aos poucos, o corpo relaxando, a respiração voltando mais regular, até que finalmente a menina abriu os olhos, confusa e assustada. Lúcio chegou correndo poucos minutos depois, o rosto marcado pela preocupação. Tinha largado tudo quando recebeu o aviso de que uma trabalhadora tinha passado mal. Encontrou Maria ainda ajoelhada ao lado de Teresa, a saia suja de terra, o rosto suado, mas calmo, os olhos focados completamente na menina. Ele perguntou o que tinha acontecido e Maria explicou rapidamente, a voz firme apesar das mãos ainda tremerem um pouco. Teresa tinha tido uma crise, provavelmente causada pelo calor extremo e falta de água suficiente, mas agora estava melhor. Precisava apenas de descanso e cuidado. Lúcio mandou 2 homens carregarem Teresa até a casa grande, onde ela ficaria na sombra, seria examinada direito, receberia tratamento adequado. Então ele olhou para Maria com uma expressão que misturava gratidão, admiração e algo mais profundo que ela não conseguiu nomear. Agradeceu a ela por ter agido tão rápido. Disse que tinha salvado a vida da menina, que se não fosse pela calma e conhecimento dela, as coisas podiam ter terminado muito pior. Maria balançou a cabeça, desconfortável com o elogio, dizendo que tinha feito apenas o que qualquer pessoa faria, que não era nada demais. Mas Lúcio insistiu. Disse que não era qualquer pessoa que mantinha a cabeça fria numa emergência, que não era qualquer pessoa que tinha conhecimento e coragem para agir, que ela tinha algo especial que ia além do trabalho duro nas lavouras. As outras trabalhadoras observavam tudo em silêncio e Maria podia ver nos rostos delas uma mistura de sentimentos confusos. Algumas pareciam genuinamente gratas, outras ainda carregavam a desconfiança de antes, outras pareciam irritadas que Maria tivesse mais uma vez chamado a atenção positiva do patrão. Geraldo apareceu pouco depois, os olhos pequenos examinando a cena com desconfiança. Perguntou o que tinha acontecido, por que o trabalho tinha parado, por que todo mundo estava ali parado em vez de colhendo. Lúcio explicou a situação, o tom deixando claro que não ia tolerar nenhuma reclamação sobre a interrupção. Mas Geraldo não deixou passar a oportunidade de plantar mais veneno. Comentou, com aquele jeito que parecia inocente, mas era cheio de malícia, que era estranho como sempre que tinha problema. Maria estava no meio, como se ela atraísse confusão. Disse que talvez fosse melhor ela trabalhar sozinha, separada dos outros, para evitar mais incidentes. Lúcio olhou para o capataz com uma frieza que fez o homem recuar um passo e disse com voz baixa, mas carregada de autoridade, que a próxima vez que ouvisse Geraldo falando assim de qualquer trabalhador, especialmente de alguém que tinha acabado de salvar uma vida, ia ser a última vez que ele trabalharia naquela fazenda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou alto, porque todos sabiam que aquilo era mais que defesa de uma trabalhadora. Era o patrão deixando claro que tinha escolhido um lado, que não ia mais tolerar as maldades do capataz, que algo tinha mudado. Geraldo ficou branco, depois vermelho, a humilhação pública queimando mais que qualquer tapa na cara. Ele sabia que tinha perdido o poder, que tinha perdido a guerra silenciosa que vinha travando contra Maria. E pior, que tinha perdido na frente de todo mundo. Acenou com a cabeça de forma curta e dura, virou as costas e saiu dali com os punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas Maria viu nos olhos dele, por um segundo antes dele virar, uma promessa de vingança, um ódio tão puro que fez um frio subir pela espinha dela. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. Teresa se recuperou bem. Voltou para o galpão depois de 3 dias de descanso e procurou Maria para agradecer de verdade, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que nunca ia esquecer o que ela tinha feito. Algumas das outras mulheres começaram a tratar Maria com mais respeito,
Não exatamente com amizade, mas com reconhecimento de que ela não era o que Geraldo pintava. Josefa, por outro lado, ficou ainda mais dura, como se a redenção de Maria aos olhos dos outros fosse ofensa pessoal. Mas o mais complicado era Geraldo. O capataz tinha ficado perigosamente quieto, não provocava mais Maria abertamente, não fazia mais comentários maldosos na frente dos outros. Mas Maria sentia os olhos dele sobre ela constantemente, observando, esperando, procurando alguma oportunidade. Foi numa sexta-feira, no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e a maioria dos trabalhadores tinha voltado para os galpões, que Maria finalmente entendeu o perigo real que estava correndo. Ela tinha ficado para trás, terminando de colher uma fileira que faltava pouco para completar, querendo finalizar o trabalho antes de descansar. Estava sozinha no cafezal, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. Foi quando ouviu os passos pesados atrás dela. Virou e viu Geraldo parado ali, sozinho, o rosto sem expressão nenhuma, mas os olhos brilhando com algo escuro e perigoso. Ele deu um passo na direção dela e Maria sentiu o medo verdadeiro pela primeira vez. Aquele tipo de medo que faz o corpo inteiro gelar e o coração querer sair correndo antes mesmo das pernas se moverem. Geraldo disse com voz baixa e controlada que era mais assustadora que qualquer grito, que ela tinha cometido um erro muito grande. Disse que tinha feito ele passar vergonha na frente de todo mundo, tinha tirado o respeito dele, tinha virado o patrão contra ele. Disse que mulher como ela, sem família, sem ninguém que fosse reclamar se algo acontecesse, precisava aprender que havia consequências para quem se metia onde não devia. Maria tentou recuar, mas bateu nas costas nos pés de café atrás dela. Geraldo se aproximou mais, a mão grande se estendendo na direção dela. Maria fechou os olhos, o corpo inteiro tenso, esperando o pior. Foi quando ouviu a voz de Lúcio cortando o ar, como chicote. Ele tinha voltado ao cafezal porque tinha esquecido as ferramentas, tinha visto de longe a cena, tinha corrido. Lúcio chegou entre Maria e Geraldo como tempestade, empurrando o capataz para trás com força, colocando o próprio corpo como barreira. Perguntou o que diabos Geraldo pensava que estava fazendo, a voz tremendo de raiva tão grande que as palavras saíam quase engasgadas. Geraldo tentou inventar desculpa. Disse que só estava conversando com a trabalhadora, que não estava fazendo nada de errado. Mas Lúcio tinha visto o suficiente, tinha entendido a intenção clara nos olhos do capataz, e a linha final tinha sido cruzada. Disse para Geraldo pegar as coisas dele e sair da fazenda antes do amanhecer, que estava despedido, que não queria ver a cara dele nunca mais. Geraldo tentou argumentar. Disse que trabalhava ali havia anos, que sempre foi leal, que merecia outra chance. Mas Lúcio foi inflexível. Disse que homem que ameaçava mulher indefesa não merecia chance nenhuma, que podia ir embora por conta própria ou ser expulso pelos outros trabalhadores. A escolha era dele. Geraldo olhou para Maria com ódio puro, cuspiu no chão aos pés dela e disse que ela ia se arrepender, que mulher como ela sempre terminava mal, que era só questão de tempo. Então virou as costas e foi embora, deixando um silêncio pesado no ar. Lúcio finalmente se virou para Maria e viu ela encostada nos pés de café, tremendo, os olhos arregalados de medo que ainda não tinha passado. Ele se aproximou devagar, perguntou se ela estava bem, se Geraldo tinha machucado ela. Maria balançou a cabeça, incapaz de falar ainda, o choque tomando conta. Lúcio ficou ali parado na frente dela, as mãos com cicatrizes se fechando e abrindo, como se ele estivesse segurando raiva que ainda queimava dentro dele. Disse que sentia muito, que devia ter mandado Geraldo embora antes, que não devia ter deixado a situação chegar tão longe.
Maria finalmente encontrou a voz. Disse que não era culpa dele, que Geraldo escondia bem a maldade, que ela estava acostumada a lidar com homens assim. Mas a voz saiu trêmula, desmanchando a tentativa de parecer forte. Lúcio deu mais um passo, ficando tão perto que Maria podia ver cada detalhe do rosto dele, o cansaço ao redor dos olhos, as linhas de preocupação, a forma como ele olhava para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Ele disse, com voz rouca de emoção, que não queria que ela se acostumasse a lidar sozinha com nada, que ela não precisava mais estar sozinha, que ele ia cuidar para que ninguém nunca machucasse ela de novo. E então, sem pensar, sem calcular, sem se preocupar com o que era apropriado ou não, Lúcio levantou a mão e tocou o rosto de Maria, os dedos marcados pelas cicatrizes, roçando a pele dela com delicadeza infinita. Maria sentiu o mundo parar naquele toque, sentiu algo se romper definitivamente dentro do peito, todas as defesas que tinha construído durante 26 anos desmoronando de uma vez. Olhou nos olhos dele e viu ali tudo que nunca tinha tido. Cuidado verdadeiro, preocupação real, algo que podia até ser amor, se ela fosse corajosa o suficiente para acreditar que merecia isso. Lúcio se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas Maria não recuou, e quando os lábios dele tocaram os dela, suave e cuidadoso, Maria sentiu pela primeira vez na vida o que era ser escolhida, ser desejada, ser amada. O beijo foi breve, casto quase, porque Lúcio era homem de princípios e não ia aproveitar da vulnerabilidade dela. Mas foi suficiente para mudar tudo, para selar algo que já vinha se construindo, para transformar aquela conexão de almas feridas em algo maior e mais profundo. Quando se afastaram, os dois estavam sem ar, os corações batendo descompassados. Lúcio segurou as mãos de Maria, entrelaçando os dedos dele nos dela, e disse que precisavam conversar de verdade, que havia coisas que ele queria dizer, perguntas que precisava fazer. Pediu para ela ir até a casa grande depois do jantar. Disse que iam conversar com calma, longe de olhos curiosos, longe de julgamentos. Maria concordou, ainda tonta demais para formar palavras adequadas. Lúcio caminhou com ela até o galpão, não se importando que alguém pudesse ver, não escondendo mais o que sentia. Quando se despediram, Maria entrou no galpão e encontrou todos os olhares fixos nela, porque alguém tinha visto, alguém sempre via. Josefa estava ali com um sorriso amargo no rosto, os olhos dizendo claramente que as suspeitas dela tinham sido confirmadas, que Maria era exatamente o que ela sempre achou que era. Mas Maria não ligou mais para o que Josefa ou qualquer outra pessoa pensava, porque pela primeira vez tinha algo real, algo que valia a pena lutar, algo que fazia todo o sofrimento valer a pena. Se você está torcendo para que o amor verdadeiro vença todos os obstáculos, deixa um like agora, porque o que vem no próximo capítulo vai mostrar que a batalha pela felicidade de Maria e Lúcio está apenas começando, e que, às vezes, fazer o certo custa mais caro do que a gente imagina. Maria não conseguiu comer nada no jantar. Ficou sentada no canto do galpão, mexendo na comida sem levar nada à boca, o estômago revirado de nervosismo misturado com uma expectativa que ela não sabia nomear. As outras mulheres a observavam com olhares que variavam entre curiosidade, inveja e desaprovação. Josefa estava sentada do outro lado, os braços cruzados, o rosto fechado em julgamento silencioso. Quando Maria se levantou e saiu do galpão na direção da casa grande, ouviu os sussurros começarem atrás dela, mas não se virou, não deu satisfação. Apenas seguiu caminhando com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. A noite tinha caído completa, o céu escuro cheio de estrelas que brilhavam como nunca brilhavam na cidade. E o ar estava mais fresco, carregando o cheiro de terra úmida e café maduro.
A casa grande estava com as janelas iluminadas por lamparinas que faziam a luz dançar nas paredes. Maria subiu os degraus da varanda devagar, as pernas tremendo levemente, e antes que pudesse bater na porta, Lúcio abriu, como se estivesse esperando ali do outro lado. Ele usava as mesmas roupas de sempre, camisa simples, calças de trabalho, mas tinha os cabelos ainda úmidos de banho recente, e havia algo diferente no rosto dele. Uma suavidade que ela não tinha visto antes, como se ele tivesse tirado uma máscara que usava na frente de todo mundo. Lúcio a convidou para entrar, fechou a porta atrás dela e levou ela até a sala, onde havia 2 cadeiras colocadas uma de frente para a outra, com uma lamparina no meio iluminando o espaço. Maria sentou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, sem saber o que fazer com elas, sem saber para onde olhar. Lúcio sentou na cadeira à frente, inclinou o corpo para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando as palavras na cabeça antes de falar. Então, começou a falar. A voz baixa, mas firme, dizendo que precisava ser honesto com ela sobre tudo, que não ia esconder nada, porque Maria merecia a verdade completa. Disse que desde o dia em que a viu pela primeira vez no cafezal, algo dentro dele tinha acordado, algo que estava morto desde que Helena partiu. Disse que tinha passado 5 anos apenas existindo, cumprindo obrigações, trabalhando até cair de cansaço para não ter que sentir o vazio enorme que a perda tinha deixado. Disse que tinha se convencido de que nunca mais ia sentir nada por ninguém, que aquela parte dele tinha morrido junto com a esposa e o filho e que estava resignado a viver assim até o fim dos dias. Mas então Maria apareceu, trabalhando com aquele cuidado impossível, com aquela força silenciosa, com aquela dignidade que se mantinha intacta, apesar de tudo que a vida tinha jogado em cima dela. Lúcio disse que reconheceu nela algo que ele mesmo carregava, a dor de ser julgado por coisas além do controle, a solidão de carregar sozinho o peso que deveria ser dividido. Disse que quanto mais a observava, quanto mais a conhecia, mais enxergava nela uma pessoa extraordinária. Alguém que tinha sido moldada pelo sofrimento, mas que não tinha deixado o sofrimento destruir a bondade dentro dela. Disse que tinha se apaixonado e que essa palavra assustava ele tanto quanto provavelmente assustava ela. Porque amor significava risco, significava vulnerabilidade, significava abrir de novo o coração para a possibilidade de perder tudo mais uma vez. Mas disse que estava disposto a arriscar, porque uma vida sem arriscar não era vida, era apenas espera pela morte. Maria ouviu tudo com os olhos arregalados, o coração agora batendo tão rápido que ela achava que ia desmaiar. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha declarado nada parecido. Ninguém nunca tinha olhado para ela e visto algo que valesse a pena amar. Ela tentou falar, a garganta apertada, as palavras presas em algum lugar entre o peito e a boca. Conseguiu apenas sussurrar que tinha medo, que não sabia como ser amada, que a vida inteira tinha sido sobre sobreviver sozinha, sobre não esperar nada de ninguém, sobre não se apegar porque apego sempre terminava em perda. Disse que ele era dono de terras, homem respeitado, que tinha futuro e nome e posição, enquanto ela não era nada, não tinha nada. Era apenas uma colhedora marcada que a vila inteira já estava julgando. Disse que se ele ficasse com ela, ia perder o respeito das pessoas, ia manchar a memória da esposa, ia complicar a própria vida de formas que ele nem imaginava. Lúcio balançou a cabeça, se levantou da cadeira, se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela entre as dele. Disse que não ligava para o que a vila pensava, que tinha passado 5 anos vivendo de acordo com as expectativas dos outros e tinha sido a coisa mais vazia que já experimentou. Disse que respeito que dependia de quem ele amava não era respeito de verdade, era apenas medo disfarçado de moralidade.
Diz que a memória de Helena não seria manchada por ele escolher viver de novo. Pelo contrário, seria honrada, porque ela tinha sido mulher de coração bom, que nunca ia querer que ele ficasse sozinho e infeliz para sempre. E disse que Maria não era nada, era tudo. Era a mulher mais forte, mais corajosa, mais digna que ele conhecia, e que seria privilégio dele se ela aceitasse ficar ao lado dele, construir algo juntos, tentar criar uma vida que valesse a pena viver. Pediu ela em casamento ali mesmo, sem anel, sem cerimônia, sem nada além da verdade crua e da vulnerabilidade completa. Disse que entendia se ela precisasse de tempo para pensar, que não ia pressionar, que respeitaria qualquer decisão dela. Mas disse que precisava que ela soubesse que o lugar dela era ali, ao lado dele, não como empregada, não como colhedora, mas como companheira, como igual, como a mulher que ele escolhia para dividir tudo. Maria sentiu as lágrimas caírem, quentes e abundantes, molhando o rosto, pingando nas mãos entrelaçadas. Disse que sim, que queria ficar, que queria tentar, que estava apavorada, mas que pela primeira vez na vida queria arriscar, queria acreditar que merecia algo bom, que merecia ser amada. Lúcio sorriu daquele jeito que transformava o rosto inteiro, puxou ela para um abraço apertado e os dois ficaram ali, segurando um ao outro como se fossem as únicas pessoas no mundo. Os dias seguintes foram de transformação rápida. Lúcio anunciou para todos os trabalhadores que ia se casar com Maria, que ela não trabalharia mais na colheita, que seria senhora da fazenda. A reação foi mista e intensa. Alguns trabalhadores ficaram genuinamente felizes, principalmente aqueles que Maria tinha ajudado de alguma forma. Teresa abraçou ela chorando de alegria, dizendo que merecia aquilo e muito mais. Outros ficaram em silêncio, processando, sem saber o que pensar. Josefa cuspiu no chão quando ouviu a notícia, juntou as coisas dela e foi embora da fazenda naquele mesmo dia, dizendo que não ia trabalhar em lugar onde mulher esperta que usava o corpo conseguia tudo fácil. Maria viu ela partir sem tentar se defender, porque sabia que não adiantava, que Josefa tinha decidido há muito tempo quem Maria era, e fatos não iam mudar opinião formada por preconceito. A notícia se espalhou pela vila como fogo em pasto seco. As matronas ficaram escandalizadas, dizendo que era desrespeito à memória da falecida, que Lúcio tinha perdido o juízo, que aquela mulher, obviamente, tinha enfeitiçado ele de alguma forma. O padre foi até a fazenda tentar conversar com Lúcio, dizer que casamento precisava ser pensado com calma, que ele tinha responsabilidades, que precisava pensar no que era melhor para a reputação dele e da propriedade. Lúcio ouviu tudo com paciência. Agradeceu a preocupação, mas foi firme ao dizer que decisão estava tomada, que ia casar com Maria, com ou sem bênção da igreja, mas que preferia com. O padre suspirou, olhou para os olhos de Lúcio, viu ali determinação que não ia ser movida, e finalmente concordou em celebrar a cerimônia, mas avisou que metade da vila não ia comparecer. O casamento aconteceu numa manhã de sábado, simples e pequeno. Maria usava um vestido que ela mesma tinha costurado com tecido que Lúcio comprou na cidade. Branco simples, sem enfeites, mas limpo e bem feito. Não tinha véu, não tinha grinalda, apenas os cabelos castanho claros soltos caindo pelos ombros. Não havia família dela presente porque ela nunca teve família, mas os trabalhadores que ficaram na fazenda estavam todos ali, lavados e com as melhores roupas que tinham, testemunhando aquele momento. Lúcio estava ao lado dela, vestido com terno escuro que tinha sido do pai, as mãos com cicatrizes segurando as mãos marcadas dela. O padre celebrou a cerimônia rapidamente, sem os floreios usuais, mas quando chegou a hora dos votos, quando Lúcio e Maria se olharam nos olhos e prometeram um ao outro fidelidade, companheirismo, amor verdadeiro, havia algo tão genuíno naquele momento que até o padre sentiu os olhos marejarem.
Quando o padre os declarou marido e mulher, quando Lúcio beijou Maria na frente de todos, selando aquela união que tinha começado com um olhar no cafezal, houve aplausos sinceros dos presentes. Não era a grande festa que casamentos costumavam ter. Não havia banda, não havia comida farta, não havia centenas de convidados. Mas havia verdade. Havia amor genuíno. Havia duas pessoas que tinham escolhido uma a outra apesar de tudo. E isso valia mais que qualquer celebração luxuosa. Maria olhou ao redor, viu os rostos daquelas pessoas simples sorrindo para ela, e pela primeira vez na vida sentiu que pertencia a algum lugar, que tinha um lar de verdade. Os anos seguintes trouxeram mudanças que Maria nunca teria imaginado possíveis. Ela aprendeu a ser senhora de fazenda, não do jeito arrogante que outras eram, mas do jeito dela, cuidando dos trabalhadores, garantindo que fossem tratados com dignidade, que recebessem pagamento justo, que tivessem condições decentes. Lúcio e Maria trabalhavam lado a lado, ele cuidando das plantações e negócios, ela cuidando das pessoas e da casa. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. E Maria criou eles com todo o amor que nunca recebeu, determinada a que nunca sentissem a dor da rejeição, nunca soubessem o que era crescer sem carinho. A fazenda prosperou não apenas porque o café era bom, mas porque os trabalhadores eram tratados bem. E trabalhador feliz produzia melhor, ficava mais tempo, criava lealdade verdadeira. A vila nunca aceitou Maria completamente. Sempre houve aquelas que sussurravam quando ela passava, que inventavam histórias sobre o passado dela, que diziam que Lúcio tinha se rebaixado. Mas com o tempo, a maioria das pessoas começou a respeitar ela, não porque tinha esquecido de onde veio, mas justamente porque lembrava. Maria nunca se esqueceu dos dias colhendo café sob o sol escaldante, nunca esqueceu da fome, da solidão, da rejeição. E foi por lembrar que se tornou a pessoa que estendia a mão para outros que estavam onde ela esteve, que dava oportunidade para gente sem oportunidade, que via valor onde outros só viam problema. Virou conhecida na região não como a escolhedora que se casou bem, mas como mulher de caráter, que tinha princípios, que fazia diferença real na vida de quem precisava. Numa tarde, muitos anos depois, Maria estava sentada na varanda da casa grande, observando os netos brincarem no terreiro. Tinha cabelos grisalhos agora, rugas ao redor dos olhos, mãos ainda marcadas pelo trabalho duro dos anos de juventude. Lúcio sentou ao lado dela, também mais velho, também marcado pelo tempo, mas ainda com aquele olhar que havia, como viu no primeiro dia. Ele pegou a mão dela, entrelaçou os dedos e ficaram ali em silêncio confortável, daquele tipo que só casais que passaram décadas juntos conseguem ter. Maria olhou para a marca no pulso, a pequena cruz que tinha definido tanto da vida dela, e sorriu. Aquela marca tinha sido corrente por tanto tempo, símbolo de rejeição, de portas fechadas. Mas agora era apenas parte da história dela, não a história inteira. Lúcio percebeu o olhar dela, levantou a mão dela até os lábios, beijou exatamente em cima da marca. Disse que amava aquela cruz, porque fazia parte dela, e ele amava tudo nela. Maria encostou a cabeça no ombro dele, sentindo gratidão profunda por tudo que tinha vivido, até mesmo pelas partes dolorosas, porque cada rejeição, cada porta fechada, cada momento de solidão tinha sido parte do caminho que a trouxe até ali. Tinha aprendido que o valor de uma pessoa não estava no que os outros viam, mas no que ela escolhia fazer com a vida que tinha, nas pequenas decisões diárias de ser boa, de ajudar, de não deixar que a maldade do mundo transformasse ela em alguém amargo. E tinha aprendido que amor verdadeiro não era algo que você encontrava só porque merecia. Era algo que acontecia quando duas pessoas certas se encontravam no momento certo e escolhiam, todos os dias, continuar escolhendo uma a outra.
CTA final. A história de Maria e Lúcio nos ensina que as marcas que carregamos, sejam elas visíveis no pulso ou invisíveis na alma, não definem quem somos. O que nos define são as escolhas que fazemos, as pessoas que escolhemos ser e quem escolhemos ter ao nosso lado. Maria foi rejeitada pela sorte, abandonada por quem deveria ter cuidado dela, julgada pela sociedade que nunca tentou entender a história completa. Mas ela nunca perdeu a dignidade, nunca perdeu a bondade, nunca deixou que a dureza da vida endurecesse o coração dela. E Lúcio foi homem de princípios verdadeiros, que entendeu que fazer o certo às vezes custa caro, mas sempre vale a pena. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que todo mundo merece ser amado pelo que é e não pelo que aparenta, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Contos do Interior, toda semana tem uma história nova que vai tocar seu coração e mostrar que o amor verdadeiro e a dignidade sempre vencem no final. Deixa um like se você quer ver mais histórias assim e comenta aqui embaixo qual parte mais te emocionou. A história de Maria é a história de todos nós, de toda vez que nos sentimos pequenos, rejeitados, invisíveis, mas escolhemos continuar. Nos vemos na próxima história. E lembra, você tem valor. Sempre teve, sempre vai ter.